Boa tarde, pessoal. Muito boa tarde a todo mundo que está aí. Bom, vamos começar mais um evento aqui diretamente da Mistoi, mais um webinar. Muito obrigado pela presença de todos. Estamos começando agora. Como de costume, eu estou checando aqui se está tudo certo. Por favor, me ajudem aí. Confirme se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo enxergar a câmera bem também. Se vocês estão me ouvindo, para a gente começar, tá bom? Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Osmar e hoje a gente vai falar mais um pouquinho de transmissão de dados, a gente vai falar de software, a gente vai falar de dispositivo de controle, né? Então, hoje vai ser mais uma conversa aí com vocês. Então, eu estou sempre lendo o chat bastante, então eu estou de olho aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, é só me avisar, tá bom? Ó, o pessoal está confirmando aí que está tudo certo. Bom, nesses primeiros minutos aí eu vou aguardando um pouquinho o pessoal entrar, para a gente começar com todo mundo. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Legal, o pessoal confirmou aí para mim, muito bom. Obrigado, pessoal. Bom, então, resumindo, a gente vai falar um pouquinho sobre instrumentos de medição, né? A parte dos instrumentos digitais, um pouco dos dispositivos que a gente acopla aos instrumentos para fazer a transmissão de dados, fazer o registro, monitorar, trabalhar um pouquinho com a parte de gestão de medições, né? Que é muito importante para quem utiliza dispositivos de controle. Então, eu vou passar uma apresentação para vocês, além da gente vai testar aqui, vou mostrar alguns dos instrumentos funcionando, tá bom? Então, lembra, se vocês tiverem perguntas, é só me chamar no chat que eu estou lendo aqui. O Ricardo perguntou, o webinar será gravado? Sim, Ricardo. Todos os nossos webinários, eles são gravados e depois eles vão ficar disponíveis lá no nosso canal no YouTube, tá? Eu vou até acessar o canal no YouTube aqui, para eu compartilhar com vocês assim que acabar. Lá no nosso canal no YouTube já tem vários webinários antigos já disponíveis para você assistir, tá bom? Eu vou gravar o link aqui para eu poder soltar para vocês depois, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, tá salvo aqui. Ok? A gente compartilha com vocês sim, tá bom? Então é isso, pessoal. Acho que já deu tempo aí do pessoal entrar. A gente vai acompanhando vocês aí ao longo da apresentação, tá certo? Então vamos lá, vamos para o que interessa. Como eu falei, a gente vai falar um pouco da dispositivos de controle, né? Os sistemas de transmissão, vamos falar sobre instrumentos, vamos falar sobre software, tá bom? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida ao longo da apresentação, pode me avisar, tá certo? Então vamos lá. Para a gente começar falando desse tema, eu vou dar um breve overview aí sobre todo as informações, todos os detalhes que são relevantes para essa discussão, né? Que a gente vai falar de dispositivo de controle. Então, dispositivo de controle precisa de muito registro de medição, né? E normalmente a gente utiliza os dispositivos de controle quando a gente tem uma produção muito alta, né? Tem que medir muitas vezes. Também quando a peça que a gente vai medir tem uma complexidade grande também, né? Então, vamos retomar um pouquinho do conceito de processo, né? O conceito das influências num processo e por que é importante da gente ter um bom sistema de medição acoplado com um bom sistema de registro, né? Para evitar perda de tempo, para evitar perda de informação ou informação não confiável, né? Então, quando a gente fala em processo, seja ele um processo de fabricação, um processo de inspeção, ele é composto de várias influências, né, de várias partes. E isso é muito interessante porque quando a gente vai tomar alguma ação no processo, uma ação de melhoria, por exemplo, a gente tem que entender em que vertente a gente vai trabalhar. Se a gente vai melhorar o sistema em si, o sistema de medição, se a gente vai melhorar a pessoa que está trabalhando com aquele sistema, se a gente vai melhorar a logística de uso do sistema. Então, para fundamentar uma tomada de ação em algum sistema, em algum processo, é muito importante a gente conseguir mensurar cada uma dessas influências para ver
qual que é a parte que está tendo mais problema, né? Então, num processo de fabricação, num processo de inspeção, a gente tem vários pontos que é importante da gente tomar atenção. O primeiro é a própria peça, né? O produto em si, né? Ver se o fornecedor que a gente está recebendo as peças está garantindo a dimensão de recebimento, está garantindo as propriedades do material de acordo com a necessidade, de acordo com a especificação. Se as pessoas que atuam nesse processo, elas estão também trabalhando corretamente, se elas estão trabalhando de acordo com o definido, né? E o próprio sistema de medição, ou a máquina de produção. Então, saber identificar cada uma dessas influências e conseguir mensurar o quão realmente ela atua num processo é muito importante para a gente poder depois receber isso aí. Ah, muito importante, pessoal. Isso que eu queria, isso que eu queria confirmar com vocês, se tá tudo certo com a tela. Confirma para mim, pessoal, se vocês estão vendo a tela invertida, por favor. Porque para mim aqui ela está correta. Então eu não sei se ela está invertendo para vocês. O Lucas falou que está invertido, eu vou modificar aqui então. Vamos ver se resolve, pode ser? Vamos lá. Corrigiu aí? Confirma para mim se tá corrigido. Enquanto isso eu vou corrigir nas outras também. Beleza? Tá invertida, né? E agora? Resolveu? Agora sim, né? Show de bola. Então deixa eu já corrigir aqui as minhas telas para a gente fazer certinho, tá bom? Vamos lá. Eu estou corrigindo aqui para a gente poder seguir sem problema, tá bom? Vamos lá. Na última. Invertido. Perfeito. Agora sim, né? Ah, agora sim. Maravilha, maravilha, maravilha. Então tá bom. Corrigimos. Vamos continuar então, pessoal. Obrigado pela ajuda aí, pessoal. Muito bom. Tô de olho aqui. Então, né, a gente comentou aqui sobre o processo, né? A gente tem que tomar muito cuidado na hora de tomar ação num processo, porque para não ter perda de tempo, de você ter um processo com várias influências, com vários detalhes, e você investir um tempo em desenvolver um novo procedimento de trabalho, desenvolver um novo sistema de medição, desenvolver novas pessoas para trabalhar com o processo, e, na verdade, não era essa a principal influência que estava atuando no processo para ter um baixo resultado, né? Então, saber mensurar bem, identificar quando o problema é de certa influência é muito importante para a gente ter um bom resultado no final nas nossas melhorias que a gente vai aplicar o processo, certo? Então, é muito comum que a gente, nos processos de medição, de produção, a gente tem os sistemas de inspeção, né? Sejam os instrumentos, seja equipamentos de medição, seja calibradores, e também, como o tema de hoje, a gente vai falar dos dispositivos de controle, né? Dispositivos de controle são normalmente aparatos que a gente desenvolve e que mecanicamente são construídos para aquela peça em específica que eu produzo, né? Então, muitas vezes é um dispositivo que a gente tem um aparato que a gente leva até a peça para fazer uma inspeção, né? Como por exemplo é esse modelo da direita. Esse modelo da direita ele já tem essa característica, né? Você vê que ele tem uns manípulos no lado, tem vários relógios acoplados nele. A gente leva esse aparato até a peça, que ele vai se encaixar de alguma forma, e todos esses relógios vão tocar em pontos na superfície da peça e vai me mostrar uma característica dela, né? E com esses pontos a gente consegue comparar com um desenho e ter ali uma medição, como se fosse uma medição convencional de uma largura, de um comprimento, de um diâmetro, mas a gente vai ter uma precisão e uma usabilidade muito maior, né? A ideia do dispositivo é que a gente consiga fazer medições complexas, de características complexas em peças,
mas que seja muito fácil, né? Que a gente pega um aparato e coloca na peça, ou que a gente leva, por exemplo, o instrumento, que é o caso ali do modelo da esquerda, né? Esse modelo da esquerda, a gente tem um relógio só. Normalmente esse dispositivo ele é bem grande, onde a gente coloca a peça no dispositivo e fixa, faz a fixação na peça, né? Muitas vezes em peças plásticas, por exemplo, somente do pessoal da automotiva, né? Peças plásticas como para-choques, algumas peças de painel, né? Ou chaparias, elas têm um perfil muito complexo, então muitas vezes você não consegue nem pegar na peça e fazer uma medição. Então você tem que posicionar ela no dispositivo. Além disso, você tem que sujeitar ela. Sujeitar é o quê? Por exemplo, um para-choque. Se você desmontar um para-choque de um carro, você vai ver que ele vai ficar todo molenga, né? Vai ficar todo fora de forma, que não é a forma que ele deve ser usado. Então, o dispositivo, a gente coloca, por exemplo, estamos falando do para-choque. A gente coloca o para-choque no dispositivo de uma forma que ele vai ser fixado como se fosse num carro, né? Fixado da forma que ele tem que ser fixado num carro. Então, ali, a gente vai conseguir colocar os instrumentos, por exemplo, o relógio, e visualizar ali as características nos pontos exatos e ter uma resposta muito mais fiel à medição real, né? Então, independente do modelo, seja o aparato que a gente leva até a peça ou a peça, a gente vai movimentando o relógio em vários pontos, né? Vai levando o relógio ponto a ponto. Muitas vezes essa medição ela é ineficiente, porque eu vou ter ali, muitas vezes até um instrumento digital, mas o operador vai ver a medida na hora, na cabeça dele ele vai, né? Ele vai verificar essa medição está dentro ou fora da tolerância, né? Ele vai julgar ali se está certo mesmo, vai seguir com o processo e vai aprovar ou rejeitar aquela peça. Mas veja que é muito sensível essa avaliação e que a gente pode correr o risco do operador errar naquele momento e esquecer que aquela medida estava fora, mas ele achou que estava dentro e aprovou uma peça. Ou ele reprovou uma peça que estava boa, ou ele demorou muito tempo, ou a gente está trabalhando em medições muito eh, perigosas, né, que não são confiáveis. Então, se a gente não tiver um recurso que facilite que a gente consiga registrar essa medição e poder visualizar depois, ter um histórico das nossas medições, né? Teve um problema em um certo lote que eu forneci para um cliente. Esse problema foi um problema dimensional. Por que, que ele aconteceu? É difícil a gente recuperar essas medições se a gente não registra. Mas hoje ainda é muito comum a gente trabalhar com registro manual, mesmo que usa instrumentos digitais, também instrumentos analógicos, trabalhar com o registro manual. Quando a gente utiliza lá, seja lá um instrumento analógico, e eu tenho que anotar o valor medido em um plano de controle manual, por exemplo, né? Nesse momento a gente tem muita dificuldade porque a gente não garante que a medida está certa, que ele mediu e registrou todos os pontos que são necessários, né? No tempo correto. A gente perde muitas nuances da avaliação e do processo de inspeção, né? E que são importantes para avaliar aquelas influências do começo. Se eu garantir que o meu operador está registrando certinho ali, está anotando, veja que eu estou tendo um, um problema em uma das influências, que é a pessoa. Eu estou fazendo que ele perca muito tempo, tendo que anotar a medida e garantir que aquela medida está certa, sendo que eu poderia melhorar o meu processo de uma outra forma. Evitar que ele tenha que anotar, evitar que ele tenha que se lembrar e registrar o valor corretamente, né, sem correr o risco de enviar o dado no lugar errado, né, por exemplo. Então, a gente parte por uma ideia que, utilizando dois recursos, que são o que nós chamamos de sistemas de transmissão e sistemas de gerenciamento de dados, né, a gente pode trabalhar de uma forma muito mais eficiente. Transmitindo o dado para um sistema, seja um Excel, seja um software, seja qualquer coisa, de uma forma imediata, sem erros, né? O operador mede e ao mesmo tempo que ele mediu, ele aperta um botão e o dado vai lá para o computador. E depois a gente tem a possibilidade de avaliar essa medição, ter o histórico de uma maneira muito mais prática, né? Então a gente garante ali uma melhoria muito grande ao processo sem, sem ter que perder muito desenvolvendo planilhas, melhorando o processo de anotação, né, o que é muito comum também. Aqui vem um exemplo
eh, de um plano de controle, né, que é muito comum da gente ver por aí, que a gente tem as características, né, as características de medição, e o operador, assim que ele faz uma medição, ele vai lá, anota com aquela caligrafia técnica, né, no plano de controle, e ele vê se aquilo está dentro ou fora de tolerância, e aquilo fica registrado, arquivado depois, para a gente poder acessar, né. Então, Osmar, onde é que a gente pode melhorar isso, né? Aí é o processo convencional. O cara mede, seja lá com paquímetro, seja com relógio, né? Na parte dos dispositivos é muito comum usar relógios, né? Relógio comparadores, né? Ele faz a medição, vê o valor, ali ele já julga na hora, né? Muitas vezes julga errado ou não, anota e depois, para manter um histórico de uma maneira melhor, é muito comum também que as empresas digitalizem todos esses planos de controle, né? Então cabe aí uma das características principais para a gente trabalhar, que é economizar esse tempo, tornar ele um pouco mais eficiente. Então, que tal um sistema que, acoplado ao próprio instrumento, a gente pode, ao apertar de um botão, enviar o dado para um computador, ele vai julgar se está dando tolerância, o próprio sistema, vai manter um histórico, e ali a gente tem um mundo infinito de possibilidades, onde a gente pode trabalhar com estatística, a gente pode trabalhar com integração de sistemas e muitas outras coisas, né? Automação também, né? O que é muito comum da gente ver cada vez mais sendo desenvolvido nos processos de produção, automação, né? Imagina um instrumento que consegue medir uma característica simples até, mas que consegue se comunicar com um sistema de correção de máquina ou de manipulação de peças e outras coisas, né? Então, que tal um sistema que possa fazer isso, né? Então, hoje, a Mitutoyo trabalha com dois modelos para isso. O primeiro deles é o nosso sistema U-Wave, né? O U-Wave, o convencional, que a gente já trabalha há um pouco mais de 10 anos, a gente trabalha com esse modelo radiofrequência. Então, como é que ele é composto, né? Em cada instrumento, a gente tem um transmissor montado nele. Então, aí já vem uma característica muito interessante que eu não tenho que comprar um instrumento com transmissão de dados, a gente acopla um transmissor a ele, né? Então, se eu já tiver instrumentos Mitutoyo, eu posso só colocar o transmissor. E uma outra coisa, se ele sair para uma calibração, manutenção, basta você retirar o transmissor dele, colocar em outro e continuar o trabalho, né? Então, o transmissor vai ao instrumento, um receptor ao computador. Ali a gente já tem a primeira característica, que é uma distância de trabalho de aproximadamente 20 metros para transmitir o dado, né? E, no caso do radiofrequência, a gente pode conectar múltiplos instrumentos ao mesmo tempo. Quantos, Osmar? Até 100. Você pode conectar até 100 transmissores ao mesmo receptor, tá? Então, a utilização desse sistema, você pode enviar o dado, por exemplo, para um Excel, você pode mandar um dado para um software proprietário, você pode enviar para um software da própria Mitutoyo, né? Então, por que a gente separa, né, entre sistema de transmissão e sistema de gerenciamento? Porque você não obrigatoriamente precisa trabalhar com os dois. Você pode ter só o sistema de transmissão e enviar para o seu software, assim como você pode ter o nosso software, que a gente vai falar um pouquinho depois, e receber dados de qualquer fonte, tá? Então fica uma maneira muito flexível da gente poder trabalhar com diversos cenários, né? Comentando um pouquinho da outra versão do U-Wave, né? Essa é uma versão nova que a gente lançou o ano passado, é U-Wave Bluetooth, né? O que isso tem de vantagem? A principal é que a gente não tem mais o receptor. Vamos comparar, ó. Na primeira montagem a gente tem um receptor, porque a comunicação radiofrequência requer uma configuração um pouco mais específica, né? No caso do Bluetooth, a gente tem Bluetooth para todo dispositivo, né? A gente tem Bluetooth no nosso celular, no nosso notebook, nos computadores. Então, o Bluetooth é uma comunicação muito mais convencional, não precisa de um receptor, né? A composição é a mesma, eu tenho um transmissor nos nossos instrumentos, né? O transmissor do relógio, do paquímetro, do micrômetro, traçador de altura, né? E aí a gente pode enviar o dado agora, uma diferença, um alcance de 15 metros, né? Aqui complementando, o Vladimir perguntou, ó, 100 transmissores a um receptor, certo? Exatamente. No modelo radiofrequência, que é este aqui, a gente pode conectar e sincronizar ao mesmo tempo até 100 transmissores diferentes.
Já na versão Bluetooth, a gente tem uma diferença, né? Por causa dessa tecnologia diferente, né, de comunicação. A gente pode conectar até 7 transmissores ao mesmo tempo. Então você vê que tem uma diferença grande. Mas o resto do sistema é muito parecido. Então, para ser bem claro, se você vai utilizar numa estação de trabalho até 7 instrumentos, você pode trabalhar com Bluetooth. Se você vai trabalhar com um pouco mais que 7, aí já parte para o sistema radiofrequência. Tá? O Edmar perguntou aqui, ó, seria possível fixar, eu acho que é fixar que ele quis escrever, né? Fixar o valor do equipamento com um transmissor de dados? Existe uma função nos instrumentos que você pode congelar a medida no próprio instrumento, né? Mas o fato da gente utilizar o transmissor, essa funcionalidade se transforma em enviar o dado. Então, ao invés de congelar a medida no instrumento, ele vai enviar o dado para o computador. Então, o dado vai estar registrado lá. Então, acho que seria isso, né? Ok? Então, o Bluetooth ele também traz algumas outras características interessantes também. O fato de ser Bluetooth nos dá uma variedade maior de dispositivos que a gente pode conectar. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem a possibilidade de enviar dados para tablets, celulares e entre outros dispositivos também. Certo? Vamos ver esse cara aqui na prática. Ó. Eu estou aqui com 3 modelos de instrumento. Né? Esse aqui é um relógio convencional, né? Ele está aqui. A gente tem um paquímetro. Deixa eu pegar ele aqui. Um paquímetro também. Né? E cada um desses instrumentos estão montados com seu sistema de transmissão. No caso do paquímetro, ele está montado com o modelo Bluetooth. Tá? Então, você vê que ele está montado aqui na traseira do instrumento. Ó, tá? Os instrumentos eles têm modelo de transmissor específico, né? Então, para o paquímetro você vê que ele é retangular e para o relógio ele é um modelo genérico, tá? O do micrômetro também tem um modelo para ele, tá? Então, esse aqui desse relógio que eu estou agora, ele é um modelo radiofrequência, tá? Ele é um modelo radiofrequência. E a gente tem também aqui o modelo Bluetooth para ele, tá? Então, aqui, ó, tá montado aqui em cima do instrumento, certo? Cada um desses transmissores eles tem um conector, ó, esse conector aqui, certo? Esse carinha aqui. Esse conector é responsável de fazer essa interface entre o transmissor e o instrumento. Aqui o do relógio. Já o do paquímetro e do micrômetro, ele tem um modelo pequeno, que é esse modelo que está parafusado aqui, ó. Tá? Isso aqui é o conector dele. Ok? O Vladimir comentou aí, ó, a questão da duração da bateria, né? No modelo radiofrequência, que é esse aqui, que utiliza o receptor, tá? A gente pode trabalhar com até 400 mil vezes a gente transmitir o dado que ele consegue. Posso apertar 400 mil vezes o botão de envio de dado. Tá? Já o modelo Bluetooth, ele cai ali para 200 mil, mas também fazendo ali uma análise do trabalho do dia a dia, vai durar ali uns 4, 5 meses, o radiofrequência vai durar ali uns 8, 9 meses. Né? É um bom período. Né? E aí, também a bateria deles é uma bateria única, né? Uma bateria, na verdade, individual, não é a mesma bateria do instrumento. Você pode tirar a bateria e colocar uma outra. E é uma bateria super comum, aquela bateria tipo moeda e tal, né? Não tem muita dificuldade. Certo? Então, se eu quero fazer uma transmissão da medida, né? No caso do relógio aqui, o que eu vou fazer? Existe um botão na frente do relógio aqui, ó, chamado data, né? Ele é o responsável para fazer a transmissão. Então, digamos que eu fui lá, estou com o meu dispositivo de medição, né? Estou com o meu dispositivo, peguei o instrumento, coloquei na posição, aí eu aperto o botão data, ó. Ok? Certo? Então, basicamente com esse botão, a gente já tem ali a nossa
transmissão feita com sucesso, né? Vocês viram que nessa parte superior aqui, ó, que tem um LED, ele piscou, né? Piscou verde quando o valor é enviado com sucesso para o seu sistema. Ele tem um bip, né? Sonoro. Além do bip sonoro, ele tem esse visual, caso você esteja num ambiente muito barulhento também, né? Então, é um sistema bem tranquilo, bem pequeno, né? Para não atrapalhar ali no uso cotidiano, né? Tanto o rádio frequência quanto o Bluetooth, todos eles têm ali uma dimensão padrão, certo? Beleza, pessoal? Ó, o Edmar comentou aqui, ó, se é possível colocar num taquímetro. Basicamente, todos esses transmissores da Mitoy, ele utiliza uma saída de dados, né, um sistema de comunicação proprietário da Mitoy, né, chamado de Digimatic, né, que é basicamente esse conector que está aqui dentro. Eu vou tirar o transmissor do paquímetro. Ó. Aqui dentro, essa saída de dados aqui, ó, né, ela tem quatro pinos, né? E essa é uma comunicação proprietária da Mitoy. Então, basicamente, se o instrumento tiver essa saída, tem como funcionar. Normalmente, funciona ali só em instrumentos Mitutoyo, né? Então, paquímetros, micrômetros, relógios, etc. Tá? Não cheguei a ver ainda em taquímetros, não. Ok? Vamos retornar, então, para a apresentação. Bom, então, a gente viu aí que as principais características do sistema de transmissão Bluetooth é que a gente ali não tem, não é necessário um receptor, então tem uma vantagem grande também. A redução de custo é considerável, porque a gente não precisa mais investir no receptor, né? A eficiência é muito interessante porque ele é muito parecido na transmissão com o radiofrequência. O sistema de funcionamento de sincronismo é igual, a robustez do sistema é igual, e a gente pode enviar para outros dispositivos também, né? O que é muito interessante, enviar para um celular, enviar para um tablet e outras coisas, né? Então imagina que você está trabalhando com um dispositivo de controle, né? E eu tenho que registrar todas aquelas medições. Imagina você com um celular na mão, né? E toda vez que você coloca num ponto do dispositivo de controle, você aperta o botão data, né, do instrumento, e a medida é registrada no celular que está com você. Isso é realmente muito interessante, né? Então, a Mitoy desenvolveu 2 aplicativos nesse momento, né? Podem desenvolver mais aí no futuro. Nesse momento temos 2. Esses aplicativos são responsáveis por registrar essas medições, né? Então tem uns recursos muito interessantes de você seguir um passo a passo, né? Meça o primeiro, meça o segundo e tal. Você pode armazenar isso e exportar depois para o seu computador, exportar para um software de análise, etc, né? Ele é muito fácil a visualização por estar no seu celular, né? E ele é portátil e todas as outras características que o celular traz para nós também. Ok? Vamos para uma aplicação, né? Vamos falar um pouquinho mais para o lado da aplicação do dispositivo de controle, né? Essa aplicação aqui, a gente tem um dispositivo de controle, né? Que é aquele que eu falei, que normalmente a gente coloca a peça no dispositivo, normalmente fixa ela e sujeita ela numa posição, né? E a gente vai com um relógio só em cada ponto do dispositivo e faz uma medição. Né? Faz uma medição. Utilizando o sistema de transmissão, você pode acoplar o transmissor ao relógio, né? Junto com o receptor, utilizando o Wave radiofrequência, por exemplo, você pode, a cada medição, apertar o botão data e o dado é entregue imediatamente para uma planilha, para um software e tudo mais. Então, veja a vantagem que a gente tem na hora que a gente tem que registrar essa medição e depois visualizar também. Então, a ideia é que com a aplicação do transmissor, a gente tem uma vantagem muito grande, tá? Vamos aqui, ó. O Vladimir perguntou: o Wave Fit e o Wave Bluetooth são para os equipamentos paquímetro e micrômetro? Não, você pode usar o paquímetro e micrômetro com o Fit, ele tem um modelo para ele, né? E o Wave Bluetooth você pode colocar em relógio também, né? Que é esse modelo que está aqui. Tá, ó. Tô com um relógio aqui. Deixa eu pegar aqui, ó.
um relógio e ele está com o Wave Bluetooth. Veja que eu estou usando o transmissor do micrômetro. Tá? Tem alguns detalhezinhos, algumas configurações, tá? Combinações dos transmissores. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo depois, tá bom? Mas funciona assim o U-Wave Bluetooth nos relógios também, tá certo? Deixa eu guardar ele aqui. Ok? Então, essa aplicação aqui, ela é muito interessante porque ela é uma das mais comuns, né? Que a gente vê por aí, dispositivos que a gente fixa a peça e leva o relógio em cada posição. Mas também, a gente também tem essa versão que é o dispositivo já composto com todos os instrumentos, né? Mas a gente vai e coloca todos os instrumentos montados, ou a gente leva ele a peça, né, até o dispositivo, ou o dispositivo até a peça, tá? Serve qualquer um dos dois. E nesse caso, ao utilizar vários relógios ou vários instrumentos ao mesmo tempo, não é interessante que eu aperte o botão de cada um deles para fazer a transmissão, né? Então a gente pode também configurar o sistema que, através de um botão externo, pode ser um pedal, pode ser um botão do próprio teclado, pode ser um outro botão, pode ser qualquer acionador. Através desse acionador externo, a gente pode requisitar a medição de todos os instrumentos ao mesmo tempo e preencher ali a nossa planilha, né? Então isso aí é realmente muito interessante, porque imagina, é muito comum esse tipo de dispositivo para aqueles fabricantes de vidros ou peças muito grandes também, né? Onde a gente coloca vários relógios, vários pontos de medição e ao invés do cara ter que apertar o botão de cada, né, ele pode apertar um pedal, apertar um botão e requisitar a medição de todos eles, tá? Então esse é um próprio recurso dos transmissores, tá? Não é um recurso de software, então você pode fazer isso com o Excel, pode fazer isso com um software proprietário e também com software da Mitoyo, é possível, ok? Então essas são as duas principais aplicações aí, utilizando os transmissores para dispositivos de controle, certo? Vamos seguir. Agora a gente vai entrar um pouco para o lado da parte de gestão, né? Que é a parte de quando a gente transmite o dado para o computador, mas eu tenho que trabalhar ele depois, né? Então eu tenho que visualizar, verificar se está dentro da tolerância, gerar um relatório dimensional, ou até armazenar as medições, ter um histórico e muitas outras características, né? Então a gente vai falar um pouquinho do MeasureLink. MeasureLink já é a outra categoria de produtos que eu comentei, que é o sistema de gestão, sistema de gerenciamento de dados, né? Ele é um software desenvolvido especificamente para medição. Então, assim como o sistema U-Wave envia dados para qualquer software, o MergeLink recebe dados de qualquer fonte. Então, eu tenho transmissores de Wave, eu tenho balanças, torquímetros, outros dispositivos de medição que não utilizam o Wave, utilizam outro método de comunicação, a gente pode conectar o MergeLink também e criar um plano de inspeção dedicado para aquela avaliação. Tá certo? Antes de eu rodar a apresentação, vamos ver ele na prática, né? Deixa eu colocar o Merge Link aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Bom, está na tela. Essa demonstração que está na tela agora, ela é uma que é idealizada para dispositivo de controle, né? Então, tem uma imagem aqui na frente. Esse dispositivo é aquele que eu comentei que a gente pega o relógio e vai levando ponto a ponto. Então, esse dispositivo é de uma peça de um veículo, né? Ela tem ali, se não me engano, são 9 pontos de medição. 9 pontos de medição. Então, a gente tem que levar o instrumento a cada ponto e fazer a medição. Imagina aqui, nesse caso, que eu tenho que medir, anotar num papel, visualizar se está tudo certo, a medição, e seguir com o processo, né? O software, ele já vai me auxiliando. Então, ele está me falando ali, ó, deixa eu só desativar uma tela aqui. Ele está me falando, ó, meça o ponto 5. Ele está até com destaque ali, que é o ponto 5. Então, deixa eu ativar minha tela aqui, ó. Eu vou pegar o relógio, é esse relógio que está configurado para isso, tá? Esse relógio aqui. Então, imagina que eu vou colocar em cada ponto do dispositivo e fazer uma medição. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o instrumento e vou apertar o botão Data. Dá uma olhada no software que vai acontecer. Ele recebeu o ponto medido, ele plotou esse ponto no software, né? E ele já validou.
está dentro da tolerância, posso continuar. Então ele foi para a próxima etapa, que é o ponto 6. Vou fazer mais uma medição. Ponto 7. Ponto 8. O último, ponto 9. E agora ele está me pedindo ali uma característica atributo. Esse tipo de característica também é muito interessante, muito importante de ser inspecionado, muito em peças plásticas, também em peças, algumas peças metálicas que são estampadas também, porque elas estão presentes de muitos defeitos visuais, né? Defeitos que a gente não vai medir com o instrumento. Por exemplo, um amassado, um empenamento, uma rebarba na peça, uma rugosidade alta, alguma coisa do tipo, né? Então, nesse caso, ele está me falando assim, aspecto. O aspecto da peça está aprovado ou reprovado? Eu vou colocar aqui que está aprovado. Então, eu vou dar um OK. E ele vai, confirmou, ele volta para o início do processo para uma nova inspeção. Então, nesse momento, eu tiraria a peça do dispositivo, né? Levaria para outro local, pegaria uma nova peça, colocaria no dispositivo para fazer uma nova inspeção. Então, vamos lá, novamente. Vou começar do ponto 1. Olha lá. Vou simular uma medição aqui. Ok. Validou. Tá certo. Né? Vou fazer mais uma inspeção. Mais uma inspeção. Olha lá. Essa inspeção, por exemplo, que eu acabei de fazer, ela deu um fora de tolerância. Ela deu um fora de tolerância. E o que isso acontece? Deixa eu voltar para a tela do meu link aqui. O que aconteceu? Eu mandei a medida, o software já sabe quais são as especificações de cada cota, né? Então tem um limite superior, limite inferior, o nominal. E na hora que eu mandei o dado, ele falou assim, opa, essa medida aí está fora. Então eu vou dar um OK aqui. Veja que ele coloriu essa bandeira do ponto 2 aqui, ó, de vermelho, tá? Sinalizando graficamente que o valor está incorreto. Né? Isso é bem importante da gente tomar uma atenção. E ele já segue o procedimento para a próxima etapa. Então, vou lá para o ponto 3. Novamente, eu vou pegar o instrumento, apertar o botão. Ponto 4, 5, 6. O sétimo ponto. O oitavo. O nono. E ele volta novamente para o atributo. Tá? Nesse momento aqui, vamos fazer um teste. Ó. Vou falar que o atributo está reprovado. O que eu posso fazer aqui? Porque quando a gente tem um atributo reprovado, principalmente nesse caso que está configurado para ser um aspecto, a gente entende que é uma ideia muito genérica, né? Eu não sei exatamente que problema que está acontecendo. Então, o que eu posso fazer? Existe um recurso dentro do software aqui que se chama causa assinalável. Ele abriu desse lado aqui, ó. Causa assinalável. O que é isso aqui, Osmar? Causa assinalável significa o quê? Tá, houve um problema. Mas que problema que é? É uma rebarba? É um empenamento? É uma bolha de ar? É uma marca de junção? Pode ser vários. Então, por exemplo, eu vi que a peça está um pouco empenada e ela tem uma rebarba. Ok. Então, eu vou dar um OK aqui. Veja que, nesse momento, esse gráfico de Pareto aqui, ó, ele foi preenchido. Ó. Então, eu já tenho ali uma presença de rebarba e uma presença de empenamento. Então, a gente sabe que a peça foi reprovada, mas não de uma forma muito genérica. A gente explicou por que essa peça está fora de tolerância, está reprovada. Né? Isso a gente vai alimentando aqui facilmente e eu posso analisar isso depois. Então veja como que é rico a quantidade de informações que a gente pode colocar aqui, gráficos de Pareto, gráficos de controle, capabilidades, mas que elas são executadas de uma forma muito automática, muito fácil. Basta eu medir, todo o resto é sendo feito automaticamente. Né? Eu vou aproveitar que a gente está nessa tela aqui para comentar um pouquinho também das outras funcionalidades dessa tela aqui, que são os itens de rastreabilidade. Lembra lá no começo da apresentação que eu falei das influências de um processo? Né? A peça, a pessoa, a máquina, até o instrumento também dá para a gente avaliar. Aqui são os itens de rastreabilidade, nessa tela aqui. Ó. Opa, nessa telinha aqui. Então, enquanto eu estou fazendo essas medições, ele sabe que essas medições são do mar, no turno B, a linha 2, a matéria-prima é 12, a máquina de produção
A3 e o cliente é meu tutor. Então, a gente pode depois, no futuro, fazer até um filtro. Então, eu quero ver os dados só da matéria-prima 12, só da matéria-prima 11, e verificar se houve realmente uma variação, né? Uma variação drástica ou não. Então, essa matéria-prima 12 ela é ruim, a 11 é melhor? Não sei. Então, a gente conseguindo vincular informações que são externas à medição, né, rastreabilidades, enquanto a gente mede, e de uma maneira confiável, isso enriquece muito a nossa análise posterior. A gente consegue visualizar de uma forma fácil e tomar ação diretamente no problema. Então a gente vai conseguir visualizar que, quando eu troco a matéria-prima, as medidas variam muito. Ou quando a máquina não é a 13, é a máquina 2, as medições também variam muito. Por que essa máquina está tendo um problema? Então, ao invés de eu perder o meu tempo tentando desenvolver uma melhoria no sistema de medição, na pessoa, em alguma outra logística de medição, eu poderia me preocupar com a minha máquina, fazer uma manutenção na máquina, me preocupar com a matéria-prima, reavaliar o fornecedor, reavaliar o recebimento dessas peças, né? Então, a ideia do MergeLink é te dar muita informação, mas de uma forma fácil. Veja que também a gente está falando de estatística, né? Mas a estatística, obviamente, era muito maior que tudo isso aqui. Tem muito mais informação. Então, qual que é a principal diferença do MergeLink aqui? O MergeLink, ele é um software que nasceu como um software de estatística, mas a gente hoje consegue trabalhar ele de uma forma muito mais intuitiva, muito mais agradável de se trabalhar. Então imagina colocar um software totalmente estatístico, com todos aqueles gráficos e cálculos, aquela coisa toda complexa para o seu inspetor que vai usar o dispositivo. E que para ele interessa se a peça que ele está produzindo, para a peça que ele está inspecionando, se ela está boa ou não. Então a ideia do MergeLink é que a gente pode configurar visualizações que seja de uma forma intuitiva para quem precisa daquela informação. Então, essa tela aqui é uma tela que a gente pode configurar para ser fácil do operador medir, do inspetor medir, e visualizar se está bom, se as peças estão saindo da tolerância, se estão próximas de algum limite de tolerância, né? Mas, ao mesmo tempo, com as mesmas medições, eu posso ver uma tela completamente diferente. Como, por exemplo, essa tela aqui. Essa aqui já é uma tela um pouco mais complexa. Eu posso trocar esse gráfico para um gráfico de controle mesmo. Eu posso adicionar aqui no canto, ó, a capabilidade, que também ela é calculada automaticamente, né? Eu posso ver com mais detalhes aquelas informações do gráfico de Pareto, ó. Então, rebarba e empenamento estão empatados aqui com os principais problemas, né? Existem também outros tipos de visualização, como esse gráfico de correlação, que é um gráfico de controle, o gráfico de capabilidades, as visualizações como se fosse um Excel, ó, né, onde eu posso colocar aqui também data e hora da medição, né, e muitas outras coisas. Então, você entende que a gente está fazendo tudo isso, toda essa personalização, mas tudo isso é em tempo real. Enquanto eu meço, enquanto eu vou medindo, os dados vão entrando, o software está calculando o gráfico, está calculando indicadores, está te mostrando isso de uma forma personalizada. Então, esse aqui é um dos módulos do MergeLink, é o principal módulo do MergeLink chamado de Real Time, né? Ele é o cara que recebe as medições, te mostra os dados, mostra se está tudo dentro da tolerância, vincula com rastreabilidade e muitas outras coisas, né? Ele também gera relatórios, então imagina, terminei a minha inspeção de um lote de 50 peças com o dispositivo. Todos os valores estão aqui no MergeLink. Com algum clique, eu posso vir aqui e gerar um PDF final do meu processo e enviar para o meu cliente depois, né? Então, é um recurso realmente muito interessante, tá? Vamos voltar para a apresentação, que a gente vai comentar um pouquinho mais do MergeLink e a gente encerra aqui a nossa apresentação de hoje, tá? O MergeLink, então, ele é um software que ele possui vários módulos, várias mentes trabalhando dentro do software, né? Eu comentei do principal deles, que é o Real-Time, que é o módulo que coleta dados, é o principal módulo, é o que deve ter, né? Com ele a gente conecta com o nosso instrumento, que seja um relógio, um transmissor, uma máquina tridimensional, uma balança, um torquímetro, medidor a laser, qualquer fonte, basicamente, né? Mas existem outros módulos que se conversam com esse cara aqui também. Um dos principais é o módulo de monitoramento. Eu vou comentar um pouco mais para frente dele, mas esse é um dos caras que está aberto aqui e eu queria mostrar. Ó,
Vamos voltar aqui, ó. Essa é a tela da medição, é a tela que vai estar pro inspetor, pro operador, tá? Ele vai estar vendo isso aqui. Mas imagina que eu quero monitorar o trabalho dele sem que eu tenha que me deslocar até a estação de trabalho dele. Eu queira monitorar isso remotamente. Isso é muito comum hoje em dia, né? Pessoal trabalhando de home office, eu quero monitorar como é que está a produção. Existe um dos módulos do Mergelink que se chama Process Manager. Ele está aberto aqui, ó. É esse cara aqui. Então aqui a gente consegue ver quais são os processos que estão abertos agora. Então a grade dianteira na estação de dispositivos. O lote é o 051022. Né? A gente tem aqui já um gráfico de histograma sendo calculado em tempo real para cada um dos pontos da minha inspeção. A gente tem aqui o registro de eventos. Veja aqui, ó, eu coloquei aqui, ó, causa assinalável, empenamento e rebarba, né? Que foi exatamente aquilo que a gente informou lá no processo. Né? E aqui no canto inferior direito, a gente tem a periodicidade de inspeção. Isso aqui é um ponto muito interessante também que o Mergelink controla. Imagina que a gente tem vários dispositivos trabalhando na produção. E cada um deles tem que trabalhar a cada 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, sei lá. É um pouco complexo da gente ter que controlar isso tudo na cabeça. Então, o software pode nos sinalizar que a medição está se aproximando e que a gente tem que ir lá e medir agora. Né? Então, aqui tenho esse processo que a gente está trabalhando agora, que daqui 10 minutos eu tenho que fazer a medição. Então, esse aqui é o módulo de monitoramento. É um módulo bem simples, mas que é muito interessante, que ele, na mesma tela, pode mostrar todos os processos que estão abertos nesse momento. Então, sem ter que a pessoa ter que se deslocar até a estação de trabalho para visualizar alguma informação daquele processo. Okay? Então, vamos continuar. Aqui tem mais uma demonstração, né, veja que é uma outra configuração do real-time, completamente diferente. Né? Essa configuração aqui, ela traz a utilização de um baquímetro, são cotas diferentes, são gráficos diferentes. Então, a gente pode personalizar completamente o que a gente vê na tela do Mergelink. Essa personalização ela vem de encontro com a ideia de deixar essa usabilidade do software um pouco mais intuitivo. Né? Lá, cada vez que eu faço uma medição, o dado é entregue no Mergelink, é registrado e eu posso seguir com o processo. Okay? Então, são vários recursos que a gente pode colocar: rastreabilidade, gráfico de controle, estatísticas, auxílios visuais, né? Desenhos, modelos 3D, tudo que é necessário para que o operador, o inspetor, não erre na hora de fazer a medição. Né? Um dos módulos adicionais do Mergelink, que é bem interessante, é o Gauge Management. O Gauge Management ele é basicamente um módulo que vai fazer a gestão da vida dos instrumentos e padrões da fábrica. Né? Então imagina que eu tenho lá, né, o nosso grande paquímetro aqui. Ó. Esse paquímetro ele é um paquímetro de 150 milímetros, muito toio, digital, que foi calibrado no dia, sei lá, 3 de 10 de 2022, e a próxima calibração dele é daqui a um ano. Né? Você pode inserir todas as informações dentro do software e ele vai te auxiliando a fazer a gestão disso. Aonde que esse instrumento está, com quem ele está, o que está sendo feito com ele agora, quando que é a próxima data de calibração, se ela está se aproximando ou não. Ele te dá até alertas via e-mail quando uma data se aproxima. Então, basicamente, eu posso cadastrar lá os meus instrumentos, padrões, né, o bloco padrão, calibradores também, e fazer todo o controle de uma forma muito mais intuitiva também. É um dos módulos adicionais do Mergelink. Okay? Um outro módulo bem interessante é o módulo do Gauge RR. Né? É muito comum a gente executar estudos de MSA, estudos de RR, quando a gente vai implementar um novo sistema de medição. Normalmente esses estudos, basicamente a gente pega várias peças, normalmente também várias pessoas, né, diferentes, e faz uma medição repetitiva. Pega uma peça, mede ela 3 vezes, pega uma outra peça, mede 3 vezes, todas as pessoas, com todos os instrumentos. Né? E ali a gente faz uma avaliação, se o sistema atende a necessidade, atende ao qual ele foi especificado. Né? Então é um estudo muito cálculo, né? Muita estatística, muita coisa. Então, para facilitar a vida, a gente desenvolveu um módulo dedicado para executar esses estudos. Então, você traz aquela facilidade lá do real-time, mas para uma análise muito minuciosa, que é o RR. Tá? Então, tem todos os estudos lá da MSA quarta edição. Tá? O João comentou um ponto muito interessante aqui. Enquanto a gente está utilizando
O real-time, enquanto a gente está medindo, além de ele plotar os pontos no gráfico, julgar se está dando tolerância ou não, existem também outros eventos que o software pode monitorar, que são os eventos estatísticos, né? Esses eventos, eles podem ser utilizados, eu vou mostrar aqui esses exemplos, ó, de várias formas, né? É uma regrinha, né, que existe aí nas cartas de controle, que definem quando um problema pode acontecer. Então, ó, aqui são os testes de dados, ó. Então, quando acontece um ponto extremo, um desvio no processo, que é executar acima ou abaixo da linha central, né, um desvio, uma tendência linear, subindo ou descendo, né? Uma tendência oscilatória. Tem aqueles eventos um pouco mais complexos, né, que é 2 de 3, além de 2 sigma, né, que utiliza o desvio padrão para fazer essa análise, né? Então, todos esses eventos estão registrados dentro do MergeLink. Quando esse evento acontece, né, aqui na direita, na esquerda, a gente está falando para o MergeLink o quê? Eu quero monitorar esse evento. Quando ele acontece, ele pode mandar um e-mail para o responsável, ele pode dar um alerta para o operador, ele pode registrar um arquivo, ele pode pedir uma explicação para o operador, né, e várias outras coisas. Então a ideia é que o software vai te ajudando a identificar quando um problema acontece, tá certo? Ok? O João também comentou, ó, ele informa os índices de CPI, CPK, PP e PPK. Sim, a gente viu aqui, ó, nessa etapa, ó, aqui na visualização, uma outra visualização dentro do software, que eu posso calcular aqui as minhas capabilidades, olha só. Essas são as capabilidades, CP, CPK, PP e PPK. Todas elas são calculadas automaticamente com base na norma, tá? É muito importante que o MergeLink inteiro trabalhe em cima das principais normas, da IATF, que é a IAG, VDA, Ford, GNOMO, né? Trabalha sempre em cima dessas normas, não tem como mudar, tá? A única coisa que a gente muda são os limites, né? Por exemplo, o meu alvo aqui nas capabilidades é 1.33, mas eu posso mudar, posso colocar 1.67, posso colocar 1, posso mudar, mas o jeito que o software calcula não é mutável, tá? Ok? Vamos retomar a apresentação. Um outro módulo interessante é o Process Analyzer. Assim como o Process Manager, eu vou pegar dados que o real-time produziu, mas eu vou fazer uma análise um pouco mais minuciosa. Análise como dispersão de erros, gráficos de probabilidade, gráficos de correlação, né? Análise de hipóteses e muitas outras coisas, né? Então são análises que precisa de uma pessoa na frente do computador e verificando, analisando um processo, filtrando, mesclando informações, etc. Então eu resumo o Process Analyzer como um módulo de manipulação. Mas os dados que o Process Analyzer utiliza para trabalhar vêm do real time. Tá? Então, o real-time faz as medições e o analyzer pega essas medições para fazer uma análise um pouco mais variada. Né? Então, eu posso fazer análise de hipóteses, análise de gráficos um pouco mais avançados, que normalmente a gente não vai colocar no real-time, não vai colocar na produção. Né? É algo um pouco mais avançado. Tá? O Process Manager, como eu comentei, né, um módulo de monitoramento que ele vai nos dar ali indicadores. Eu posso também ver as capabilidades do processo também no Process Manager, não precisa ser só no real time, né? Então imagina que eu quero ver todos os processos numa tela e eu quero ver todas as capabilidades. Quero monitorar a capabilidade. Eu posso colocar e configurar essa tela, que basicamente é essa que está agora aí, né? Esses gráficos medidores aí, esses ponteirinhos, são as capabilidades de cada uma das características de um processo. Ok? Todos esses módulos são geridos por um só módulo de segurança, tá? O MergeLink como ele trabalha com muita informação importante do processo, né, que são as medições, a gente tem que ter muita segurança com isso. Então a gente pode criar login e senha e para cada login e senha um privilégio para essa pessoa que vai usar o software, né? Então, por exemplo, o operador ele não pode apagar a medição, só um gerente ou um inspetor. Um operador não pode modificar um layout, só o analista, por exemplo. Então você pode definir o privilégio para cada ferramenta dentro do MergeLink. Okay? Como a gente está falando de dados, gráficos e muitas outras coisas, é muito importante que a gente consiga armazenar essas informações. Então, o MergeLink ele trabalha com um banco de dados SQL. Né? É uma tecnologia da Microsoft que a gente embarcou no nosso software para tornar ele um pouco mais fácil de utilizar, mais seguro e muito mais fácil de implantar também, né? É um ponto muito importante na hora de implantar um software, ser fácil esse start, né? Então, o SQL é uma estrutura muito comum de ser utilizado, o TI já conhece bastante, então é algo bem legal.
Ok, pessoal? Aqui para a gente ter uma ideia, um exemplo aqui de aplicação, né? A gente tem a nossa planta, que tem um escritório remoto, a sala da qualidade, a sala da engenharia, a gente tem a metrologia, tem o processo de produção, né, a usinagem, etc, etc. Onde que cada módulo do software é aplicado, né? Então, o real time, como a gente pode ver, ele é mais aplicado ali na produção, junto com as máquinas de medição, na metrologia. O Process Analyzer fica lá na qualidade, onde a gente vai trabalhar os dados que foram criados pelo real time. A gente tem o Process Manager, que vai monitorar esses dados, né? Então, a gente pode moldar a nossa aplicação do jeito que a gente quer. Tá certo? Bom, pessoal, então a gente chegou no fim da nossa apresentação. Espero que tenha sido interessante, vocês tenham aprendido e conhecido coisas novas também, né? É bem legal. Então, hoje aí foi uma apresentação um pouco mais detalhada para dispositivos de controle, mas você pode pegar essas ideias e partir para qualquer necessidade, né? Eu faço inspeção com instrumentos convencionais, com uma tridimensional, com máquinas de medição por imagem, projetores, durômetros, qualquer coisa, né? Então, a ideia é conhecer as tecnologias novas para transmissão dos dados de inspeção, conhecer também as tecnologias de software para fazer a gestão desses dados, o que é muito importante, e conhecer essas funcionalidades, o que eu posso fazer, que tipo de gráfico eu posso trabalhar, que tipo de ferramenta eu consigo ter com um produto como esse. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos nesse evento. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, tá? Então, como todo evento que a gente faz aqui é um evento bem mais tranquilo, né? Não é nada muito certinho, a gente vai se adequando aqui, vai conversando com vocês. Então, gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo que participou aí no chat, conversou com a gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só falar. Bom, olha lá, o João comentou mais um pontinho. Ó. Caso o operador registre incorretamente um valor, por exemplo, devido a uma sujidade, há a possibilidade do mesmo executar uma nova medição e novo registro no sistema imediatamente? Sim, sim. Você pode fazer de várias formas. Você pode informar, né? Aquele causa assinalável que eu usei lá no atributo, eu posso usar também para informar que houve um problema e aquela medição deve ser refeita. Você pode fazer isso. Então você vai ter uma medição com uma causa assinalável e uma nova medição complementando a anterior. Existe uma função dentro do MergeLink que é uma função chamada de marcar dado como ruim. O que isso utiliza? O dado, aquela bolinha no gráfico, ela fica lá. Só que ela não é utilizada na capabilidade, não é utilizada nos cálculos do processo. Tá? Então você tem várias formas. Você pode apagar a medição, então ele não vai existir mais, ele mede de novo. Você pode modificar a medição, então você vai substituir ela. Ou você pode manter ela como um dado ruim e fazer uma nova inspeção depois. Tá? Dá para fazer. Tem várias possibilidades aí. Tá bom? A apresentação, David, pessoal que está aí, vai ficar no nosso canal do YouTube, tá? Como eu falei aqui, eu ia colocar ali o link para vocês, né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou encaminhar vocês para o link. Aqui, ó. Vai aparecer para vocês aí um botãozinho. Vai aparecer no chat aí, ó. Para vocês confirmarem para ir para o nosso canal no YouTube, tá? Vai lá no nosso canal, se inscreve no canal lá, que vocês vão acompanhar todos os lançamentos de vídeo, tá? Tem lançamento de vídeo de produto novo, de algumas tecnologias que a gente lança também, e de todos os webinars. Vocês vão ver todos os webinars lá. O DLT, forma, rugosidade, CEP, tudo lá. Tá bom, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado pela presença, por participar aqui com a gente. Em breve vai ter mais eventos, tá bom? E a gente vai estar aqui com vocês participando também. Obrigado pela presença. Prazer. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.